Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha e no programa de hoje, receitas especialíssimas para vocês. Vamos começar com uma salada, que é um mix de folhas, que a gente vai utilizar ovos, a gente vai utilizar bacon e eu vou ensinar também 3 molhos especiais para você finalizar saladas. Vamos fazer também uma tortilha espanhola, que a gente vai servir com um mix de folhas e para finalizar um purê de couve-flor com um refogado de repolho e um filé mignon suíno, e o prato é uma delícia. Então, está no ar Truques de Cozinha. Então, para a gente começar, vamos para os ingredientes para salada que a gente vai fazer hoje. Vou precisar de mix de folha, alfaces de diferentes cores. Tem alface australiana, alface crespa verdinha, alface roxa, agrião fresco. Vou precisar também de ovos, bacon e pepino japonês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é botar os ovos a cozinhar. Vou colocar 2 ovos, água fria e simplesmente cozinhar eles para eles ficarem no ponto certo. Enquanto os ovos cozinham, a gente vai aquecer uma frigideira e eu tenho aqui lindas tiras de bacon, olha só, bem fininhas. A gente vai separar elas aqui, já deixar elas prontas. A gente vai grelhar. Para os vegetarianos, simplesmente não utilize o bacon. Vou deixar a frigideira bem quente, porque eu quero grelhar, que não crie líquido. E isso é um truque de cozinha bem importante, deixar o utensílio bem quente. Não vou utilizar gordura nenhuma, porque o bacon já tem gordura. Vamos trabalhar então esse bacon e deixar ele dourado dos 2 lados. Enquanto isso, eu tenho 3 vidrinhos aqui, que são vidrinhos de conserva que a gente guarda, para a gente utilizar de alguma maneira quando a gente faz algum molho, quer guardar. Então são vidrinhos que a gente pode utilizar em outras receitas. Nesse caso, eu vou ensinar vocês a fazer agora 3 molhos de salada. Vamos começar pelo mais simples, uma citronete de limão. Então, vou cortar o limão, vou espremer ele aqui. Na verdade, meio limão, tá? Importante entender, para uma parte de ácido aqui, no caso o limão, 3 partes de azeite de oliva. Então, vou colocar aqui o equivalente a 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Pimenta do reino, pitada de sal. Aí, por que o vidrinho, né? Porque a gente vai emulsionar. A gente pode fazer isso com o batedor de arames, com o fouet, né? Pega um bowl e emulsiona. Mas nesse caso, você pode guardar na geladeira, que dura até 15 dias, certo? E emulsionar simplesmente sacudindo dessa maneira. Você vai ver que ele vai ficar com outra consistência. Então tá aqui molho de limão, pode ser utilizado o limão siciliano, então uma citronete é feita dessa maneira. Vamos fazer outra opção de molho, aceto balsâmico, mesma coisa, uma parte para 3 partes de azeite de oliva, pimenta do reino e aquela pitadinha de sal. A mesma coisa, vamos emulsionar. Olha só, consistência fica maravilhosa, uma bela opção, molho de aceto balsâmico. Antes de fazer o terceiro molho, vamos virar o bacon aqui, ó. Agora um molho de mostarda e mel. Vou pegar uma colher de mel, uma colher de mostarda, um pouquinho de acidez, que eu vou utilizar aqui vinagre de vinho tinto, uma colher, azeite de oliva. Agora é só sacudir, emulsionar. Então emulsionar é isso, né? Transformar num molho. Tá aqui então, citronete de limão, molho de aceto balsâmico e molho de mostarda e mel
belas opções para você utilizar nas suas saladas. Bacon prontinho. Reparem que não criou aquela gordura excessiva na frigideira. Justamente por isso, a gente deixou ela bem quente para isso não acontecer. Agora, num bowl com papel toalha, vou tirar o excesso de gordura. Vamos trabalhar com um pepino japonês. Agora a gente tira uma faixa aqui de cima. Vamos laminar dessa maneira. Ovo cozido, vou trocar de água, botar água fria, interromper o cozimento dele. Vamos montar a salada então. Tenho o bacon já porcionado, os ovos cozidos, o mix de folha que eu tenho aqui com as alfaces coloridas. Isso é bacana, que dá efeito no prato e dá aquela vontade da gente comer uma bela salada, né? Quanto mais bonita for, mais vontade dá. Então vou começar com a alface roxa. E aí a gente começa a rasgar a alface para dar altura na salada. Então, dessa maneira a gente vai montando e trabalhando essas cores, né? A australiana, que tem essa folha linda demais, é crocante, bem interessante de se usar. Agrião, pode utilizar rúcula aqui também. Vou cortar o ovo aqui. O bacon. Tenho aqui as minhas 3 opções de molho, o aceto balsâmico, ou mostarda e mel, ou então a citronete. Vou escolher uma delas. Citronete então, vai muito bem aqui. Vou emulsionar de novo e vamos então finalizar. Olha só a cremosidade que fica esse molho. E aí a gente finalizou então com a citronete. Tenho aqui parmesão, vou colocar um pouquinho de parmesão, que vai muito bem com saladas. Outros queijos também valem, você pode utilizar raspas de parmesão, você pode utilizar queijo feta, você pode utilizar ricota, então os queijos combinam muito bem com salada. A gente tem uma bela salada aqui, com a proteína do ovo e do bacon. Para os vegetarianos, não utilize o bacon, e você tem, sem dúvida nenhuma, uma bela opção, uma linda salada para servir de entrada ou como uma refeição, sem dúvida nenhuma. Segunda receita do programa de hoje, então, uma tortilha espanhola super fácil de fazer, ingredientes que sem dúvida nenhuma vocês têm em casa: batatas, ovos, um dentinho de alho, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Vamos começar então cortando a batata em cubinhos, primeiro em lâminas e depois em cubos. Importante que as batatas sejam cortadas do mesmo tamanho para elas terem um padrão de cozimento. Muito bem, pessoal, batatas cortadinhas, frigideira aquecendo. Vou colocar um pouco de azeite de oliva na frigideira e vamos trabalhar essas batatas. Vamos temperar com sal e pimenta do reino. Tem aqui um dente de alho que eu vou laminar bem fininho. Quem não gosta de alho, não utilize, mas ele faz a diferença aqui, viu? Perfeito. Agora é saltear, deixar ela cozinhar, para depois a gente fazer a próxima etapa. Para ajudar o cozimento, eu vou espalhar bem aqui na frigideira e vou colocar uma tampa
porque geralmente se come ela bem al dente, tem gente que não gosta. Então com a tampa vai ajudar que ela cozinhe por dentro também. A gente não tem essa tradição de comer a batata muito al dente, parece que ela está crua. Então esse é o truque de cozinha para você cozinhar ela por dentro. Sempre cuidando, sempre salteando, mexendo, até que ela fique na consistência certa, que você prove e que ela esteja do jeito que você gosta. Agora eu tenho os ovos aqui, vou colocar pitada de sal e pimenta do reino. Vamos bater os ovos. Tenho aqui 6 ovos. Vamos espalhar o ovo aqui para ele se unir com a batata. E agora o que a gente faz? Com uma espátula a gente vai jogando o ovo para os cantos da frigideira aqui, ó, certo? Dessa maneira. Vamos fazendo esse trabalho até que a gente não tenha muita umidade na parte de cima. Fogo bem baixo, a gente vai colocar a tampa e deixar cozinhar o ovo na parte de cima. Agora que o ovo criou consistência na parte de cima, com o auxílio de um prato, tá? A gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui, fora da chama, vou virar. Olha só que maravilha! E agora, do mesmo jeito, eu volto para a frigideira com todo cuidado para dourar a parte de baixo. Olha só, fofinha. Vou trazer para a área de trabalho. Olha só que maravilha que ficou isso. Olha só, super fácil de fazer. Você pode substituir a batata por batata doce, fica bem interessante. Um mix de folhas. Um pouquinho de cebolinha verde picada na hora. Para quem gosta de uma pimentinha, então laminar bem fininha. Para finalizar, tem aqui o nosso molho de aceto. Vou finalizar com um pouquinho do molho de aceto balsâmico, azeite de oliva. Está aqui então tortilha espanhola com um mix de folha e o molho de aceto balsâmico. Muito bem, pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Truques de Cozinha na Band. Muito bem, pessoal, antes de a gente continuar com a próxima receita, eu vou parar um pouquinho para falar das farinhas da Pão Fácil, nosso apoiador aqui no Truques de Cozinha, nosso parceiro. Tenho aqui a farinha tradicional, também temos a integral, que é uma maravilha, faço várias receitas com ela, e temos aqui a Premium, que é uma farinha que é extra branca, que vale para confeitaria, para panificação, para todas as receitas. E vale a pena você fazer o teste porque você vai se surpreender com os resultados. A gente fez o seguinte, fomos até Porto Alegre, lá tem um parceiro da Pão Fácil que trabalha com pães artesanais, com pizzas, com sanduíches e todas as receitas são feitas, tanto as de panificação quanto as de confeitaria, com a farinha da Pão Fácil. Vamos ver então o depoimento do meu amigo chefe de cozinha, o Adelino. A gente queria fazer pães artesanais, pães de longa fermentação, com uma qualidade superior, né? E muita gente não acreditava que dava para fazer isso com farinha nacional. E aí a gente foi atrás da Pão Fácil, que tinha uma farinha de qualidade, para conseguir fazer pão artesanal, com levain, com longa fermentação, e mostrar que não precisava trazer farinha de fora para poder fazer esse pão. Nosso principal é um sanduíche de porco pururuca, e ele é feito com pão ciabatta, que é um pão de longa fermentação, fica 24 horas fermentando, com fermento natural. Isso constrói muito sabor, né? E tudo que a gente
produz aqui, a gente produz do zero. Os nossos molhos, o pão de fermentação lenta, ele tem uma qualidade, um sabor inigualável, assim. Que nem quando tu prova uma cerveja artesanal, tu sente a diferença da industrial, né? O pão artesanal, ele tem essa característica, né? Tu vai provar um pão artesanal e tu vai dizer assim, nossa, eu quero comer esse pão pro resto da vida, né? E comprovar, pelo sabor deles, que dá pra fazer em casa, levando a farinha da Pão Fácil. A gente até tem elas pra vender aqui, então dá pra tu comer um sanduichinho, comer uma confeitaria, comer um docinho e levar para casa e experimentar e fazer tu mesmo, né? Para tu comprovar que funciona, né? E ela é uma farinha que ela é super versátil, ela funciona super bem para confeitaria, que ela precisa ser leve, e ela aguenta bastante água também para fazer panificação, porque ela é muito versátil pra gente e vai funcionar em casa também. Bacana essa matéria, né? E para você que tem padaria, trabalha com pães artesanais, trabalha com confeitaria, utilize os produtos da Pão Fácil que você vai se surpreender. E eu utilizo aqui no programa, utilizo nas minhas receitas em casa e sem dúvida nenhuma é um produto de extrema qualidade. Tem aqui uma peça de filé mignon suíno. Para fazer o filé suíno, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes: uma peça de filé mignon suíno, manteiga, vinagre tinto. Carne suína tem um preço bem bacana para a gente trabalhar, é extremamente saborosa, é uma das carnes que eu mais gosto. Então agora a gente vai dar uma limpada nesse filé, vamos retirar aqui, ó, dessa maneira com a faca bem afiada, certo? A gente retira essa parte que é impossível de a gente comer, deixar o corte o mais limpo possível. Corte limpo, perfeito. O que a gente vai fazer? Vamos cortar em medalhões dessa maneira. Olha só. Cortei em medalhão, mas eu posso fazer o corte em borboleta. Vou quase até o fim. Olha aí, certo? E corto outra parte assim. Fica o corte em borboleta, tá? Tranquilo, super fácil de fazer. Vou temperar com sal de todos os lados. Pimenta do reino. A gente esfrega aqui. Vou fazer os dois cortes, o em borboleta e o medalhão, tá? Então, sal aqui, pimenta do reino. Azeite de oliva, a gente passa na carne para evitar o desperdício e a fumaça excessiva. Já ensinei isso para vocês várias vezes, não custa, não vale a pena a gente repetir algumas coisas, né, para vocês não esquecerem também. A frigideira está bem quente, eu quero selar esses filés e vou trabalhar com eles então na frigideira. Com alturas diferentes, é claro que os dois têm tempos de cozimento diferentes. Então esse aqui vai terminar antes, o outro a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Muito bem, enquanto o filé está grelhando de um lado, eu tenho aqui na minha área de trabalho um repolho roxo, certo? Então eu vou cortar finamente, que eu vou refogar esse repolho como guarnição do prato. É linda a cor do repolho roxo, né? Eu adoro. Perfeito, voltamos para o filé. Olha só, o corte menor, já surgiu umidade na parte de cima, chegou a hora de eu virar. E vou aproveitando para dourar as laterais do medalhão de filé. Chegou nesse ponto, olha só, dourado dos dois lados, com umidade, tá? Eu vou reservar e depois eu trazer ele de volta para a frigideira para a gente finalizar como a gente vai finalizar o medalhão de filé. Só que eles têm tempos diferentes, como a gente já falou. Então é importante você cuidar disso, porque senão a carne vai ressecar e vai ficar com uma textura que não é legal. Seguimos aqui então, trabalhando com o medalhão. Vamos finalizar o filé. Vou voltar com o outro corte. Vou deglaçar o fundo da frigideira com água. Retirar o sabor que está ali. Folhas de sálvia que combinam muito bem com a carne suína. Também vale o alecrim. Manteiga. Um pouquinho de vinagre tinto. Uma colher de sobremesa de vinagre tinto. E um pouquinho de limão, que vai trazer então
um pouquinho de acidez e o limão combina perfeitamente com a carne suína. Vamos deixar esse molho espessar um pouquinho. Tá todo o sabor da carne aqui. E agora a gente vai regando a carne e finalizando o cozimento dela dessa maneira. Essa técnica vale para vários tipos de carne. Você está fazendo um entrecô, uma chuleta, né? Frango. Essa técnica de a gente deglaçar o fundo, largar a manteiga, uma erva aromática, certo? Você vai ter um resultado sensacional, sem dúvida nenhuma. Façam o teste. Vão deixar o filé em fogo bem baixinho, finalizando o cozimento. Agora eu vou fazer o refogado de repolho roxo. Estou cortando aqui um pouquinho de gengibre, que é opcional. Vai dar uma certa picância e fica interessante com o repolho. Então, o gengibre, o repolho, manteiga, panela para o fogo, um pouquinho de manteiga, azeite de oliva, o gengibre, vou acrescentar o repolho, repolho e carne suína remete a gente para a Alemanha, né? Então, pitada de sal, pimenta do reino, e eu vou dar um toque adocicado nessa receita utilizando uma colher de sopa de açúcar mascavo. Olha a coloração que linda que fica. Não quero murchar demais o repolho, é rapidinho. Um pouquinho de limão. Pode usar um vinagre de maçã aqui também, vai muito bem. Bem rápido, desligo a chama, estou com um repolho refogado pronto. Muito bem, pessoal, agora a gente vai fazer um purê de couve-flor. Parece estranho, mas é uma delícia. Tem gente que tem um certo preconceito com a couve-flor, mas ela está sendo muito utilizada em várias receitas hoje em dia. Para isso eu tenho uma panela com água fervendo aqui. Vou pegar a couve-flor e vou colocar ela para cozinhar na água fervendo. Vou temperar essa água com um pouquinho de sal. Perfeito. Agora ela vai cozinhar até que ela fique bem macia. Mais ou menos uns 20 minutos. Tampa e vamos deixá-la cozinhar devagar. Agora que a couve-flor está cozida, vamos ver os ingredientes que a gente precisa para fazer o purê de couve-flor. Couve-flor cozida, iogurte natural ou leite, requeijão, parmesão ralado, manteiga. Agora a gente vai escorrer aqui então a couve-flor. E ela vai com o talo e tudo. Liquidificador. E a gente vai colocar então a couve-flor para a gente processar ela aqui no liquidificador. Agora a gente acrescentaria leite. Você pode acrescentar meia xícara de leite, mas eu vou acrescentar iogurte natural. Umas 50 gramas de manteiga. Vocês lembram que a gente cozinhou a couve-flor e a gente botou uma pitada de sal, né? Então ela já tem sal. Depois a gente vai provar. Se precisar corrigir, a gente corrige. Certo? Tenho aqui então o requeijão. Vou acrescentar uma colher de sopa bem cheia, uma boa quantidade de parmesão ralado na hora, e a gente traz então o purê para cá para fazer essa mistura. Agora vamos misturar e vou colocar o restante do parmesão. Misturei, volto para a panela, vamos finalizar na panela, para o queijo derreter e a gente buscar a consistência bem certinha dele.
Muito bem, pessoal, agora chegou a hora de a gente montar o prato. Olha só, purê, consistência mais leve, eu queria ele assim, certo? E se você quiser ele mais espesso, mais grossinho, é simples, é colocar um pouco menos de iogurte ou leite, se você fizer uma das opções que a gente deu aqui, certo? Então, vou usar o purê de base. O repolho roxo. Toque agridoce, um pouquinho picante por causa do gengibre, né? O açúcar mascavo, então fazendo esse papel, deixando mais adocicado. Um medalhão de filé aqui por cima. E é claro, né? A redução, o molho que sobra na frigideira aqui, que é uma delícia para finalizar. Raminho de salve aqui. E tá aqui purê de couve-flor com repolho agridoce, filé suíno e a própria redução dessa carne extremamente saborosa. Super fácil de fazer, façam em casa que vocês não vão se arrepender. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha. No programa de hoje a gente fez uma salada de entrada bem bacana, com bacon, com ovos, com um mix de folha. Ensinamos a fazer também 3 molhos especiais super rápidos que você faz nos vidrinhos de conserva para emulsionar, né? E ter diversidade na hora de finalizar as suas saladas. E fizemos também uma tortilha espanhola servida com um mixinho de folhas. E para finalizar, purê de couve-flor com um medalhão de filé mignon e também um refogado de repolho agridoce que fica uma delícia. É uma composição perfeita, sem dúvida nenhuma. Antes de encerrar o programa, vamos falar das nossas redes sociais, Truques de Cozinha no Facebook, também no Instagram. Entre no nosso canal no YouTube, inscreva-se e clique no sininho para você receber as notificações. Eu fico por aqui e até o próximo Truques de Cozinha na Band.